noite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio da série de lives Prazeres nessa Quarentena. Aqui a gente só fala de assuntos que elevem o nosso astral e aumentem a nossa frequência nesse momento bem delicado que o planeta inteiro está vivendo. Então, como é importante nós conversarmos com os nossos parentes, amigos e colegas de assuntos prazerosos. E o assunto de hoje gera muita polêmica, né? E não só polêmica, é um assunto muito instigante, porque as pessoas têm curiosidade de saber e, ao mesmo tempo, elas têm um certo receio. Mas a gente vai explicar tudo aqui. E antes de iniciarmos, então, com o nosso tema, quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, Ana Karina Belegante. Assim você vai saber em primeira mão todas as lives e os debates que a gente vai fazer ao longo das semanas. E também aproveita para compartilhar e dar um like nessa live, porque tanto o YouTube quanto o Facebook entendem que esse conteúdo é relevante, ele é importante e ele vai repassar para o maior número possível de pessoas, ok? Então, vamos falar sobre mediunidade na infância. O que é isso? Como é que as crianças conseguem se comunicar com o mundo espiritual? Elas são médiums, elas têm uma interação ainda no mundo espiritual com o mundo físico, elas agem com mais naturalidade ou elas estão sendo, existem espíritos obsessores que estão ali? Como que a gente deve lidar com isso também? Então, para conversarmos desse tema, eu convidei 3 especialistas, né, na mediunidade, na espiritualidade e também no comportamento psicológico da criança. Então, gostaria que vocês recebessem, né, com muito carinho, a Denise Molarinho. Denise, gratidão por estar aqui. Obrigada por ter aceito o meu convite. Oi, Ana. Obrigada pelo convite. Boa noite, Rodelei, Hélio. É um prazer imenso, Ana, estar aqui no teu canal, com os teus assuntos sempre pertinentes que tu trazes e que interessam a todos, né? E tu consegue descobrir pontinhos nessas tuas lives que vão trazer a todos os teus participantes, os teus ouvintes, tudo que é importante. Assim como tu traz algumas coisas bem legais, como experimentar vinhos, tu traz a espiritualidade. Então, isso é bem gostoso, digamos assim, de assistir e torna os teus capítulos das tuas histórias, das lives, extremamente interessantes. Então, agradeço muito por esse convite de hoje, obrigada. Participar. Essa tua parte de ser especialistas, né? Vamos deixar contigo. Então, sou uma pequena estudiosa do espiritismo, da doutrina espírita. Eu iniciei dentro do espiritismo a estudar efetivamente em torno de 95, 98. Depois estive fora alguns anos, onde participei do Conselho Holandês do Espiritismo. Voltei novamente para o Brasil e estou agora estudando aqui na Casa Eurípides Barçanufo, desenvolvendo um trabalho maravilhoso de estudos, fundamos grupos, retornando, né, a essa doutrina daqui, o que não difere muito de lá. O trabalho é o mesmo, o estudo é o mesmo, o estudo kardecista é o mesmo, então nós vamos cada vez mais. Eu acredito que nós nunca estamos prontos e nunca somos especialistas em nada. Nós passamos todo o tempo aprendendo e estudando e reaprendendo. Então, brevemente, a minha história dentro do espiritismo é essa, Ana. É linda a tua história. E para mim, vocês 3 são especialistas, não tem como. Não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo aqui. Então, você que vai assistir depois, né, amanhã, outro dia, vocês vão entender o que eu estou dizendo, ok? E o outro convidado é o Jordelei dos Santos, que ele tem um canal no YouTube, o Portal Paz, e ele recebe, né, informações dos mentores muito evoluídos. E aí nós fizemos uma certa amizade, porque já fizemos uma live, e eu novamente convidei o Jordelei daqui, porque ele tem uma mediunidade que é muito esclarecedora, né, e nos conforta muito. Jordelei, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui novamente. Ana,
não tem alegria poder estar aqui. Até porque foi graças a ti que eu pude participar de uma primeira transmissão ou convite a conversar com outro público, a não ser o público do Portal Paz e do Lar de Juliano. É uma alegria imensa estar aqui com a Denise e com o Hélio, poder, mesmo que à distância, nos conhecermos virtualmente. E eu concordo com a Denise. Deixamos o especialista apenas para a tua fala, porque quanto mais a gente estuda a doutrina dos espíritos, mais a gente vê que não sabe nada, e mais a gente vê que tem que começar de novo da primeira página do primeiro livro. Mas é muito interessante porque eu comecei eu procurei o Centro Espírita, na verdade, por distúrbios, né? Por ter muitos distúrbios ocorrendo na minha vida. Aquela velha frase que diz: ou tu vem pelo amor ou tu vai pela dor. Então eu procurei a Casa Espírita num momento muito difícil, onde eu passava por inúmeras dificuldades. Não quero dizer que hoje não passe por dificuldades, mas hoje parece que dá para entender um pouco mais, né? O sofrimento, a dor interna é a mesma, mas a gente consegue entender um pouco mais. E depois disso começou a aparecer oportunidades. E como eu gostei tanto daquela casa que me acolheu, que se chama hoje Associação de Estudos Espíritas Lar de Juliano, me acolheu tanto e eu me senti tão agradecido pelo bem que me causou, que eu comecei a colaborar, né, do jeito que eu podia, limpando o chão, né, arrumando cadeira. E aí um dia fui convidado para ser trabalhador da casa. E aí, logo em seguida, a casa era muito pequenininha, muito poucos trabalhadores, e aí o palestrante não pôde ir por problemas particulares, e aí eu tive que falar, e eu não sabia o que falar, porque eu não conhecia a doutrina, não conhecia nada, mas eu sempre me atirei de peito aberto na coisa, e eu dizia, olha, na dúvida, o Pai Nosso eu sei fazer, então a gente faz o trabalho acontecer. E assim foi passando o tempo até que a mediunidade se apresentou de forma muito desenvolvida. E foi o primeiro contato com a espiritualidade foi através de sonho. Um dos espíritos que me acompanha, né, que depois a gente passou a fazer cirurgias espirituais com ele, foi o Lázaro. E logo em seguida o Oikenaz, que são os que me acompanham assim, constantemente. Né? E é engraçado, porque foi o trabalho lá de Juliano, com estudos, com doutrinárias, com palestras, como funciona realmente uma casa espírita. Mas um certo dia, lá por volta de outubro de 2018, num treino de ciclismo meu, no meio de uma subida que eu te contei, num sofrimento absurdo, naquele treino, o Equinaz resolve querer conversar comigo. E ele diz da necessidade de nós abrirmos um espaço que fosse online, que pudesse divulgar mais. E tarefa a qual eu estou devendo à espiritualidade ainda, porque a tarefa era gravar em vídeo pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. Para deixar a pergunta, pergunta 1, só aquele vídeo com a pergunta 1 que dura segundos. Mas era para ser assim. Esse trabalho eu estou devendo à espiritualidade ainda. E assim surgiu o Portal Paz. E foi de uma live, porque o Lar de Juliano fechou, então tinha que... A mediunidade sempre me cobrou muito trabalho. Né? Quando eu deixo de trabalhar, meu corpo adoece mesmo. Adoece de uma forma impressionante. E aí começamos, nos dias de trabalho Lar de Juliano, live no Portal Paz. E assim foi, o Portal Paz apareceu trabalhadores, virou, aspas, né, uma casa espírita online. E então nós temos hoje trabalhadores no Brasil inteiro que agregam ao Portal Paz. Então hoje o Portal Paz já está com doutrinárias nas sextas-feiras, que é as lives, com Evangelho no Lar ao vivo na terça-feira, com um grupo de irradiação, né, com o site onde as pessoas podem pedir atendimento fraterno e também botar os nomes. E ainda temos um grupo de estudo que é sobre mediunidade. Ou seja, de um projeto pequeno, nós encontramos uma forma de fazer com que a tecnologia viesse até nós.
E assim surgiu o Que Jordelei, assim maravilha. surgiu o convite. Que maravilha, e é isso que eu digo, né? Viva a tecnologia, sou apaixonada por ela e graças a Deus que tu consegue fazer esse trabalho, acompanho muito, né? Hoje eu estava fazendo o Evangelho do Lar ali contigo e adorei, assim, me concentrei bem. Estava ali lavando louça e aí quando eu ouvi que tinha que fazer a prece, larguei tudo, sentei, me concentrei e estava muito bacana, muito bom. Obrigado, Ana, obrigado. Bom, o nosso outro convidado, maravilha. Vamos conversar mais, tem muito assunto aqui para a gente falar, hein, gente? E o nosso outro convidado também, o Hélio Lopes, ele é psicólogo, ele dirige um instituto, ele é espírita e ele tem muito conhecimento no trabalho com as crianças também, né? E adolescentes e a psicologia como um todo. Então, Hélio, te agradeço por estar aqui, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado pelo carinho, Ana. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. O Jordelei, pelo menos, ele já sabe o que ele está devendo, né? Acho que a minha dívida é tão grande que eu nem sei, então eu vou fazendo o que dá para fazer, a gente vai fazendo, a gente vai tocando como é que dá, pelo menos. Se precisar de uma ajuda, Jordelei pode contar comigo também, estamos juntos nessa aí. Então, assim, é muito legal quando a gente tem esses espaços, nem que sejam virtuais, mas acho que existe uma realidade, assim como muitas vezes a gente entende a realidade espiritual como uma outra dimensão, acho que o mundo virtual também veio para a gente poder explorar o mundo virtual da melhor maneira possível. Ou seja, então, quando a gente consegue desenvolver algum trabalho, quando a gente consegue captar, chegar ao alcance de mais pessoas, nossa, acho que isso também tem uma validade incrível. A gente não pode nunca deixar de lado as ferramentas que a gente tem para a produção, né? Para disseminar o conhecimento, para levar o espiritismo, enfim, as obras de Kardec. Acho que isso é muito legal e acho que a gente deve se usar dessas ferramentas naquilo que elas compreendem, naquilo que a gente pode fazer um bom uso delas. Olha, acho que eu sou espírita desde que me conheço por gente, porque eu lembro que aos 4 anos de idade, meu avô Polido, que era a parte espanhola da família, né? Minha família paterna toda ela é espanhola. E eu lembro que o meu avô morreu, eu tinha 4 anos. E eu lembro que meu avô tinha uma cadeira de balanço, que ele gostava muito de sentar ali e me colocava no colo, dizia que eu era o tuturuco dele, nome carinhoso que ele me chamava. E lembro, meu avô morreu, eu tinha 4 anos de idade, era muito jovem e tudo mais, quando ele desencarnou. E eu lembro que depois de um tempo, eu via o meu avô e dizia, olha, não sei ter nessa cadeira porque o meu avô está aí. As pessoas achavam estranho e tudo mais e tal, mas enfim, até que em determinado momento foram numa casa espírita e disseram, olha, realmente, tá, o que o Hélio tá, o que o humano, que é meu apelido lá em casa, está vendo, se de fato acontece. Então, assim, eu acho que é legal da gente poder desmistificar um pouco, né, essa questão dos espíritos como sendo algo, né, do outro mundo, porque eles estão entre nós, inclusive nós somos espíritos encarnados, né? Então, acho que é legal da gente começar a trazer isso mais para o nosso dia a dia, primeiro, porque a gente desmistifica, segundo, que a gente traz um conhecimento para que as pessoas não criem tabus, nem preconceitos em relação a isso, e eu acho que também é fundamental esse tipo de diálogo que a gente vai travar aqui hoje, porque muitas vezes as dúvidas que alguém pode ter, a gente pode esclarecer. E aí se torna, né, aquele efeito dominó, que uma pessoa vai ensinando para outra, que vai ensinando para outra, quando a gente vê, a gente está desmistificando uma parte do espiritismo, a gente está ajudando a levar o conhecimento, a gente está esclarecendo as pessoas. Acho que acho que as nossas lives também servem para isso. Maravilha, é isso mesmo. Bom, o Hélio falou um pouquinho que ele já tinha, então, essa mediunidade desde a infância. E vocês dois, Denise e Jordelei, vamos começar pela Denise. Tu tinha essas visões na tua infância também? Conta um pouquinho Não, na verdade, como era, assim, né, o meio espiritual para ti quando tu era criança. Eu quando era criança não tinha essa parte de visões, ou talvez tivesse aquilo, não lembro, Ana, tá? Talvez tivesse, aquilo tivesse sido tolhido de alguma forma. A minha experiência realmente de mediunidade, ela já vem quando eu comecei os estudos espíritas, né, que eu fui pesquisar, que eu fui buscar o estudo,
quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, e comecei a ter algumas visões, então eu fui estudar. Conversei com o meu irmão, que é um grande espírita, um grande estudioso do espiritismo, e ele me disse, não, chegou o momento de tu buscares o estudo para entenderes o que está acontecendo. E foi o que eu fiz. Então, hoje eu sou médium, estudo muito referentemente a isso, mas na infância eu não tive nenhuma passagem histórica, né, como a do Hélio, de ver espíritos ou coisa parecida. Agora, na vida adulta, já de outras formas, né, pela escrita, pela fala, pela audição, pela visão, né, tem uma mediunidade bastante ostensiva, então trabalho bastante isso, porque é bem importante nós entendermos, porque cada fato que acontece na nossa vida mediúnica, como o Jordelei comentou antes, nós vamos aprendendo, né, com a história que vai nos apresentando. Então eu tinha na minha mediunidade, eu tinha muitas visões com acidentes de trânsito, com pessoas acidentadas, pessoas em um problema sério de saúde, pessoas que eu não tinha conhecimento, que eu não conhecia. E numa oportunidade, na Holanda, em uma palestra que estava o Divaldo Franco, eu conversei com ele sobre esse assunto. Porque eu, então, estava na Holanda, toda a família no Brasil, que legal. E isso me dava muita preocupação, porque cada momento que eu tinha essa visão de acidente, eu tinha a sensação que isso aconteceria, que seria uma premonição com a minha família. Então, conversando com o Divaldo Franco, ele me disse, a espiritualidade, o Divaldo Franco ele é muito sensato no que coloca e muito preciso, né? Ele me disse, filha, a espiritualidade está te pedindo ajuda. Quando tu te encontra em um acidente de trânsito, a espiritualidade veio lá te buscar para tu ir lá naquele momento auxiliar aquelas pessoas que estão naquele acidente, aquelas pessoas que estão se afogando, aquelas pessoas que saíram do seu rumo e não se encontram. A espiritualidade está te pedindo ajuda, então é isso que tu tem que entender. Então eu comecei a entender esse lado, mas até que nós possamos entender todo o nosso lado mediúnico, né, nós temos que estudar muito e aprender muito e entender, e estarmos sempre ativos dentro desse estudo para que nós possamos realmente ter esse merecimento, né, de termos essa comunicação com o lado espiritual, com os espíritos que estão no outro lado, né, que precisam da nossa ajuda, e realmente tem sido assim. Tenho experimentado bastante esse lado de auxiliar espiritualmente, o lado da necessidade do outro, né? E são espíritos encarnados que estão lá. Eu sempre faço essas viagens, né, para estar lá e auxiliar essas pessoas, o que hoje já não me assusta mais, né, Ana? Porque anteriormente, quando isso iniciou, eu realmente parei para pensar o que está acontecendo, né? Por quê? Então é interessante isso também. É bem interessante, linda história, né? Começaste mais tarde e realmente a espiritualidade veio se mostrar para ti quando tu já estava pronta para estudar e para entender. Muitas vezes as crianças não têm, né, esse discernimento todo. E Jordelei, como é que foi contigo? Como é que iniciou a espiritualidade? Tu teve isso na infância, porque tu disseste que foi procurar ajuda no centro espírita, temas sérios, mas na infância tu tinha alguma mediunidade? Tive sim. Tive, só que Como é eu que era era? de família católica, né? E então, tudo que acontecia... Bem, para te resumir, eu e o meu irmão mais velho, nós temos 1 ano e meio de diferença. E era tão engraçada a situação, porque nós falávamos que a gente via isso, via aquilo, e geralmente não eram coisas boas que a gente via, né? E rapidamente chamava o padre, aí o padre benzia a casa, né? O padre ia lá, fazia visita, benzia a casa. Cidadezinha do interior, pequeno, e isso melhorava, isso passava realmente um tempo sem ver nada. E na fase da aborrecência, né, que a gente passa, eu
me voltei mesmo para a igreja. Inclusive, quando eu fiz a Eucaristia, eu gostava de participar do culto, da liturgia e tudo. Mas isso eu até comentei já em vários lugares que não era pela liturgia, era para poder comer hóstia na sacristia depois. Que gosto tem aquele pãozinho, né? Nenhumas grudava no céu da boca e era bacana. E aí depois, quando eu passei, que eu me saí de Getúlio Vargas e vim a Santa Maria para fazer faculdade, aí eu me dediquei exclusivamente ao estudo, né, da música. E então eu abandonei tudo, abandonei oração, virei. Algumas pessoas se consideram ateus. Eu me considero essa fase da vida de à toa, né, porque não prestava atenção em nada. Só que aí que tá, como eu abandonei as crenças, né, aquela rotina que eu tinha, mesmo que de forma superficial, o meu corpo sentiu. E aí o que acontece? Aos 22 anos, 23 anos, Jordelei para numa casa espírita. Mas foi assim. Não, linda a história também, bem, ou pelo amor ou pela dor, né? E Hélio, conta um pouquinho mais da tua infância, vendo o teu avô. Conta um pouquinho mais para a gente. Tu deu um breve relato, assim. Queremos saber mais, porque tu tinha essa mediunidade na infância e ela perpetuou, né? Porque tu sempre fostes ligado ao espiritismo, à família toda. Então, foi um processo muito natural para ti. Sim, foi até mesmo porque quando eu tinha, acho que era 4 anos, eu tive um acidente doméstico e tal, eu tive um AVC, tive um TCE, um traumatismo crânioencefálico e tudo mais, e a minha tia Adélia, que é viva até hoje, enfim, tenho um carinho extremo por ela foi numa casa de umbanda, que era próxima ali de casa, onde nós morávamos, e falou com a Dona Geni. Dona Geni era a mãe de santo, que era a dona do terreiro. E ela jogou búzios e ela viu exatamente tudo que tinha me acontecido e tudo mais. E ela falou: olha, esse menino ele tem mediunidade, tem que trabalhar espiritualmente e tudo mais. Enfim, não tem volta. Isso assim foi meio que. Ela falou: olha, ele é meio que um para-raio, né, da família e algumas coisas vão acontecer e tudo mais. E é claro, e aí assim. Aos 7 anos eu tive isso, aos 13 anos eu tive um outro acidente, aos 21 eu capotei o carro, então, assim, várias coisas foram acontecendo, sabe? Nossa. Tipo assim, acho que a espiritualidade queria me chamar, mas eu teimei e fiquei. Então, sabe, para trabalhar espiritualmente. E aí acho que foi pelo ano de 90, 91, por ali, aí realmente eu comecei de fato a estudar a doutrina, já tinha lido bastante, tudo mais, li toda a coleção do Luiz Sérgio, li boa parte da coleção do André Luiz, Irmão X, Meimei, enfim, Herculano Pires, enfim, tinha uma leitura já significativa, falei, mas agora deixa eu. E aí foi que a minha família, dessa minha tia Adélia também, que é minha família paterna, a minha família paterna estava a minha prima Vânia, minha prima Wanda e a minha tia Adélia, elas estavam começando um trabalho no Centro Espírita em Porto Alegre. E aí, enfim, a gente fundou o Centro Espírita, a gente ajudou materialmente, tudo mais e tal. E a partir dali eu comecei a trabalhar, né, mediunicamente falando, comecei a trabalhar. E aí a gente não para mais, né? Fui para Brasília, teve um momento que eu fui para Brasília, lá em Brasília eu não trabalhava tanto mediunicamente, mas eu trabalhava numa casa, uma casa de Ismael, que é uma casa de passagem lá, que acolhe crianças que são abandonadas, crianças vulneráveis, até elas fazerem 18 anos. Eu tenho todo um projeto muito legal na casa de Ismael que a gente faz, que eu fazia o atendimento psicológico das crianças lá e também fazia grupo de estudos com o pessoal da casa. Cheguei a trabalhar mediunicamente um tempo lá, mas a gente, enfim, acabou conflitando. Eu preferi atender as crianças do que desenvolver, dar continuidade na minha mediunidade e tal. E depois, enfim, eu volto para Porto Alegre e tal, e agora estou trabalhando agora junto com a Denise no grupo de estudos, né, que a gente gosta bastante. Enfim, de novo, minha agenda apertou de novo, mudaram o dia, não sei como é que a gente vai fazer, mas quando é assim, a gente deixa a espiritualidade, que a espiritualidade dá um jeito e dá conta para a gente trabalhar de alguma forma. Mas, gente, o nosso assunto aqui é mediunidade na infância, né? As crianças que conseguem ter essa comunicação com o mundo espiritual e agem totalmente natural, né? Quem faz o drama,
problema são os adultos. Então, assim, antes da gente entrar no tema, eu gostaria que vocês falassem brevemente, porque aqui tem gente que entende muito, né, da espiritualidade, entende da doutrina espírita, mas tem gente que não sabe o que é. Então, que vocês explicassem, né, o que é a mediunidade, né, o que é ser médium. Tentando simplificar o máximo possível. Mediunidade, né, meio, né, médium, meio, entre dois mundos, ou seja, um espírito encarnado sendo meio de um espírito desencarnado, ou seja, um meio, é isso mediunidade. Porém, o termo mediunidade foi apresentado para nós por Kardec, porque este é um fenômeno que ocorre independente da crença religiosa, independente de qualquer ambiente. Veja que muito antes as pessoas que eram possuidoras de dons, né? Eu não acredito em dom, mas aí isso é uma outra discussão, tá? Porque dom é presente divino e presente divino para mim é só a vida. O resto é acréscimo. Mas usando termos que são comuns no dia a dia. Alguns dons aflorados, né? Algumas faculdades afloradas eram conhecidos como feiticeiros, como curandeiros, e assim se processou. Nós entramos num período muito delicado da história, que é a Idade Média, né, a Idade das Trevas, e ali aqueles que eram curandeiros passaram a ser bruxos, ser endemoniados, e aí passamos uma outra fase muito complicada, e aí veio Kardec, através da codificação, e nos apresenta novamente horizontes lindos e belos. E aí ele bota esse termo mediunidade, né, ou médium, ou aquele que possui a faculdade. Hoje existem muitos estudos e por volta, para termos uma ideia, existe por volta de 15 a 30% das crianças, elas apresentam precocemente as suas faculdades mediúnicas. Porém, desses 15 a 30%, apenas algumas poucas terão o seu desenvolvimento mediúnico na pós-adolescência ou durante a adolescência. Mas essa fase, que é muito interessante, que começa aos 2 anos e segue mais ou menos até os 9 anos, e veja que daí nós estamos também falando daquela fase que é até os 7 anos, que é onde os espíritos nos ensinam que termina o processo de reencarnação, né? E aí começa a entrar na fase mais espírito materializado, mais ligado à matéria do que ao mundo espiritual. Nesse processo todo é muito comum esse contato com o amigo invisível, com os espíritos. E quando a gente faz atendimento fraterno a famílias nas casas espíritas, o que a gente recebe de pessoas que têm dúvidas exatamente disso. O que eu procuro sempre dizer é isso, como eu comecei agora, dizendo: calma, mediunidade não é um bicho de 7 cabeças. Mediunidade não é um fardo. Mediunidade não quer dizer que tu vai ter que viver numa casa espírita. Não, mediunidade é apenas ser um meio entre dois mundos, entre duas dimensões, ou como nós quisermos definirmos isso. Então, tu pode ser um excelente médico e ser médium. Um médico médium, mesmo que não saiba que é. Né? Por exemplo, nós temos o caso aqui do Hélio, psicólogo e médium. Durante o seu trabalho psicológico, claro que ele aborda com certeza todo o embasamento teórico que ele possui, a experiência, mas o movimento mediúnico do auxílio da espiritualidade também vai estar junto. E isso é uma das coisas que eu procuro dizer a todos, principalmente para as mães aflitas. Calma, não desminta a criança. Apenas diga a ela que naquele momento talvez tu não consiga ver, mas que tu acredita no que ela está falando. Porque o ato da crença, o ato das crianças saber que nós apoiamos elas, traz muita segurança, que talvez é o que nós não tivemos na nossa infância, né? Então as coisas ficaram um pouco mais árduas. Mas respondendo a pergunta, para mim, simplificando, mediunidade é meio. Ok, não, super bem explicado. Queres fazer algum comentário, Denise?
Não, tá Hélio? perfeito essa colocação do Jordelei, ela é perfeita, né? Nos dá o sentido próprio da mediunidade, é o intermediário, né? Nós fazemos a intermediação e a colocação e o que nos querem nos dar, o que querem nos trazer os espíritos, e isso realmente começou lá com Kardec, quando ele começou a codificação, que ele, com auxílio de algumas médiums jovens ainda, trazia as perguntas para fazer a codificação do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que foi feito. Então, e aí realmente ele deu esse nome médium, né, que era o intermediário, e seria aquela moça que estava recebendo a informação do espírito, que estava respondendo as perguntas de Kardec, ela era a intermediária. E esse termo ficou para nós até hoje, realmente, pelo que o Jordelei colocou para nós, está perfeitamente explicado. Maravilha. E temos também dentro da mediunidade as faculdades, né? Porque tem pessoas que só enxergam, outros que psicografam, outros que ouvem, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Das questões físicas que as pessoas podem apresentar na mediunidade, para todo mundo poder entender. Vai você, Hélio, pode ser? Passa a bola para a Denise, vai lá, Denise, depois eu complemento alguma coisa. Então, Denise, contigo. Elas são imensas, Ana. Vocês elas são imensas. As faculdades mediúnicas, sim, elas são imensas. Se tu fores pegar o livro dos médiuns, né, e tu vai trazer todas as faculdades que tu nem imagina que elas existiriam. Eu tenho 3 faculdades mediúnicas e tantas outras que existem, né, afora, no nosso meio, no nosso contexto, no nosso dia a dia. Nós, normalmente, nas casas espíritas, trabalhamos com a psicografia, com a audição, né? Com a inspiração, não tanto. É uma faculdade que as pessoas pouco dão atenção. A inspiração é uma faculdade mediúnica. As pessoas, muitas vezes, não se dão conta disso, né? Não trazem isso de uma forma mediúnica, às vezes o espírito nos traz uma inspiração e nós não entendemos como uma faculdade, nós entendemos que é uma inspiração. Quantas vezes, Ana, nós temos uma informação do que poderemos fazer, mas nós somos teimosos, né? Não quero ir por esse lado. Vou deixar vou por aqui. E não dá certo. Por quê? Aquela informação que nós estávamos recebendo do nosso mentor, do nosso espírito guardião, que estava nos auxiliando naquele momento, nós deixamos de lado. E eles não insistem conosco. Eles não vão ficar ali, Denise, olha, eu te chamei, eu te falei. Não, ele vai me deixar, eu tenho livre-arbítrio. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, voltando às faculdades, elas são imensas. Nós temos assim uma infinidade. Se nós pegarmos, eu até peguei aqui por uma situação o livro dos médiuns para nós vermos. O livro dos médiuns nos traz mais de 20 ou 30 faculdades. Ele vai abrindo, né? Mas nós temos a faculdade intelectual, a física intelectual. E nisso aí tu abre um leque enorme. Né? Abre um leque enorme. Não sei, o Hélio quer complementar, Hélio? Eu acho que tem a questão da mediunidade, nessa sensibilidade. É bom que a gente diga que, primeiro, as pessoas podem, todos nós temos uma sensibilidade numa gradação maior ou menor. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. E também tem uma das mediunidades que a gente mais trabalha no centro espírita é a psicofonia, né? Aquele momento em que a gente dá passagem para aquele espírito que quer se comunicar, que quer, enfim, muitas vezes ele precisa sentir de novo, né, aquele fluido material, aquele fluido humano, aquele fluido ainda denso da matéria, para que ele possa perceber a situação dele e tudo mais. Também tem a mediunidade de evidência, tem a mediunidade também de psicometria. Eu lembro que certa vez eu trabalhava no centro espírita e tinha uma médium da casa, Dona Maria. Ela já era bem
bem idosa, já deveria ter os seus 70, quase 80 anos, era de uma lucidez incrível. Muitas vezes as pessoas traziam uma peça de roupa, alguma coisa, e ela simplesmente, assim, um outro tipo de... Ela descrevia o que estava acontecendo, assim, e era incrível o trabalho que ela fazia. Então, a gente também tem aquelas pessoas sem mediunidade de magnetismo, de cura. Então, assim, são várias possibilidades que a gente tem. Eu sempre digo, né, quando a gente quiser fazer o bem, dá-se um jeito. Então, o plano espiritual vai nos colocar e vai também fazer com que a gente desenvolva a nossa mediunidade de uma forma a servir, né? Nós somos medianeiros, né? Somos médios, ou seja, a gente é meio para alguma coisa. A gente nunca pode achar que por eu ter uma sensibilidade mais ou menos aflorada que eu sou melhor ou pior. Não, pessoal. Muitas vezes o médium, como eu comentei aqui no início com o Jordelene, talvez eles já estão endividados, sabe? Os pessoal, vai uma mediunidadezinha para tu quitar um pouquinho mais a tua dívida. Então, não somos seres especiais, não somos seres divinos, a gente está ralando, a gente está aprendendo. Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa, um médium, não. O médium é uma pessoa igual a todo mundo, falho, deficiente, tem virtudes e tem defeitos. O médium é um ser humano como todos nós que estamos aqui nesse planeta. Eu vou aproveitar Maravilha. aqui. Eu sempre falo que na mediunidade não tem. Pode aproveitar. Deixa eu só fazer um complemento, Jordelei. Sempre digo que os médiuns não é um mundo glamuroso, né? Não existe glamour, porque existe todo um contexto hoje em dia com os médiuns, né, de colocá-los no estrelato, de serem youtubers famosos e tal, mas não tem nada de estrela nisso. É um trabalho muito árduo, muito estudo, muita dedicação, né? Como disse o Chico Xavier, sempre falou, né? Disciplina, 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 e é assim sempre. Então, vocês três aí conhecem bem. Complementa aí, Jordelei, como é que é interessante que tu falaste isso, né? No Portal Paz, no início a gente colocava muito a minha imagem. E agora, nos últimos meses, eu comecei a dizer, olha, tira minha foto daí, não quero saber de foto, o trabalho que é importante, não a imagem da pessoa. Porque as faculdades, hoje eu não saberia dizer quais as faculdades que eu tenho, não saberia dizer. Porque quando é necessário eu escrevo, quando é necessário curar através de uma roupa, a espiritualidade o faz. Às vezes, do nada, eles chegam para mim e dizem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu estava viajando e o espírito chegou e disse, a gente precisa curar a pessoa que está sentada em tal banco. E aí eu disse, tá, vai lá e cura, né? E o que eu tenho a ver com isso, né? E aí ele disse, não, eu preciso que tu encoste nele. E aí eu tive que inventar todo um teatro para poder encostar nele, para poder fazer com que o magnetismo físico passasse para que ali ocorresse a coisa. Então tem muita coisa que ocorre, que acontece. Mas esse é um processo natural. O que eu procuro explicar para as pessoas é que nós somos dotados de 5 sentidos. E esses 5 sentidos, ele é a porta de entrada para tudo. Então, por exemplo, nós como todo, como ser único, né? Ou seja, matéria e espírito, os nossos corpos espirituais, que são inúmeros, mas que dentro do espiritismo a gente conheceu como duplo etéreo, como corpo etérico, ou perispírito. Então, ali ele consegue absorver e fazer uma leitura muito ampla de tudo que está ao nosso redor, desde presenças espirituais elevadas, né, devido à nossa sintonia, desde presenças de irmãos iguais a nós ou inferiores, também devido à nossa sintonia. Então, quando a gente tem esse contato, todo o nosso campo energético ele começa a criar mecanismos, jogando para dentro do nosso corpo físico, fazendo uma decodificação. E essa decodificação vai se apresentar num dos 5 sentidos. Então a gente enxerga, então a gente vê, então a gente escuta, então a gente escreve, ou seja, aí a variedade é gigantesca. Esse é o processo simples que eu acho que a gente precisa compreender e explicar, como diz o Hélio, como diz a Denise, desmistificar, porque não existe mistério.
A coisa é muito simples. Tem uma estudiosa que é Barbara Ann Brehm, ela tem um livro, Mãos de Luz. Nesse livro ela ensina, é claro que a parte inicial do livro é muito densa, mas a parte posterior lá, ela ensina como as pessoas enxergarem as auras através das plantas. Ela mostra, ela diz que isso não é uma faculdade para um ou dois, todo mundo pode fazer. E assim, a gente precisa fazer com que as coisas fiquem mais palpáveis. Que lindo, boa declaração mesmo. E agora vamos entrar na parte da infância, né? Porque vocês estão falando realmente que é uma simplicidade, que todos somos médios e não sabemos, por intuições, né? Por recebermos informações, que o mundo espiritual está sempre ali nos ajudando. Mas nas crianças, esse processo é muito mais natural neles, né? Por que que isso é mais natural, né? Eles têm mais facilidade por a recém terem reencarnado, né? Qual é a explicação lógica, né, e espiritual para as crianças terem mais contato com seus amigos imaginários? Que eles são puros, né, Ana? Denise, vai com você. As nossas crianças são puras, são maravilhosas. Então, elas têm a pureza espiritual que nós, já adultos, já deixamos para trás, né? Temos as dificuldades. E as crianças nos trazem no processo reencarnatório, as suas histórias anteriores. E, às vezes, nós estamos recebendo um espírito milenar que vem com as suas impressões de uma outra vida ou de outras vidas. Eu costumo sempre conversar com as mamães e os papais quando nascem um bebê, independente de segmento religioso ou não. Sempre pergunto: tu tens consciência da tua responsabilidade como pai e como mãe? Tu tens consciência que a tua responsabilidade é dupla? Como assim? Me pergunto. Porque tu tens a responsabilidade, quando tu recebeu esse ser nos teus braços, tu tens a responsabilidade de encaminhá-lo como ser humano, e tens a responsabilidade de um espírito que tu estás recebendo, que talvez seja um espírito milenar, que veio cumprir uma tarefa, e tu tens que auxiliá-lo moralmente para que realmente isso aconteça. Então, muitas vezes, alguns me respondem, não, sim, eu sei, outros ficam me perguntando, mas como eu vou saber isso? Tu vais saber no momento certo. Tu vai dar ao teu filho o ensinamento moral que ele precisa ter. Porque as nossas crianças têm essa comunicação, essa facilidade que o Hélio tinha de enxergar o avô, que eu já não tinha essa visão, mas quantas crianças têm? E esse cuidado nós temos que ter, porque essas crianças trazem suas impressões. Quantas crianças olham uma fotografia e dizem, eu conheço essa tia, ou essa pessoa foi a minha mãe, né, em outra vida. A criança não sabe que é outra vida, e ele está identificando, não, mas tu não és minha mãe, essa aqui era minha mãe, e às vezes é uma avó ou uma tia que está naquela foto. Quantas identificações eles nos trazem. Sem contar, né, Ana, os amiguinhos imaginários, que é a forma mais simples que as crianças têm. E, às vezes, os pais assustados querem cortar esse vínculo, né, com os amiguinhos imaginários, querem dizer, não estás vendo, é impressão, ou não dar muita atenção a isso. Isso é importante que se dê atenção. Isso é importante que se sente com ele, por mais que não se esteja vendo, né, já se falou isso. Vamos conversar com ele. Que roupa o teu amiguinho está vestindo? O que ele te disse? O que ele quer? Ele está brincando contigo? Ele brinca todos os dias? Que cor são os olhos do amiguinho, o cabelo? Conversar com o filho e com a criança para que ele consiga dar essa identificação e não se assuste. Porque às vezes os pais se assustam com a situação do filho e terminam assustando também a criança passa a achar que é uma coisa errada que está fazendo. Então, essa criança, esse espírito que está chegando nos nossos braços, no planeta terreno, que veio buscar esse plano reencarnatório de uma nova vida,
num corpo físico, ele veio buscar e veio trabalhar. Então, nós temos que auxiliar, nós, adultos, pais, familiares, auxiliar para que esse espírito possa cumprir a sua tarefa nesse plano, com toda a forma que ele tem para trabalhar. Nós temos nas terças-feiras, Ana, um grupo de preces, e nós temos uma menina com 6 anos agora, que ela é vegetativa desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. E ela está no nosso grupo de prece. Então, como é que nós vamos pedir, né? Que os pais, nós vamos pedir por aquela menininha de 6 anos, em estado vegetativo, com toda aquela carga que ela veio de resgate, que nós não sabemos, porque nós não temos esse conhecimento. E aonde vai a oração? Que ela tenha a força de cumprir essa tarefa e que o papai e a mamãe tenham toda a habilidade possível de estar espiritualmente junto com esse espírito de resgate para fortalecer que ela consiga cumprir a sua tarefa. Isso é difícil para aquele papai, para aquela mamãe? É bastante difícil, né, Ana? Mas, enfim, é necessário. Nós não vamos trazer essa situação, eu acho que não vale a pena trazermos essa situação nesse momento, porque eu só citei um fato, né, para nós entendermos o que a espiritualidade nos pede ajuda, muitas vezes, e essas crianças também. Quantos pais recebem um bebê com problemas mentais, com autismo, com deficiências, tem que fazer uma dedicação especial para aquela criança. Em muitas circunstâncias, Ana, hoje já não tanto, os pais terminam negando aquele filho, ou dando atenção para um outro filho mais saudável, né? Escondendo aquela criança da própria sociedade pelo seu defeito físico. E nós, espiritualmente, sabemos que aquela criança veio por um resgate, para fazer um trabalho, e talvez essa criança tenha uma faculdade mediúnica fantástica e vai nos dar mensagens e posterior e nos mostrar qual é o trabalho dele. Tem eu acho que em Minas Gerais tem um menino autista que até os 4 anos ele não dizia uma palavra. E quando ele começou a falar, ele falava inglês. E hoje ele fala 8 línguas. Então, na verdade... Nossa, que sensacional isso. Né, então, os pais, quando aquela criança não falava até a sua tenridade, os pais foram procurar os fonoaudiólogos, psicólogo, psiquiatra, né? Foram procurar os médicos do meio para entender o momento que ele começasse. E quando ele começou a falar inglês. E ele fala o português com sotaque de estrangeiro. Então, que espírito milenar que recebeu essa família e que dádiva, Ana, tem essa família de receber essa criança nos seus braços e no seu lar. Isso é fantástico, eu me emociono quando eu vejo um bebê nascer, e eu me emociono porque eu sei que ali está vindo um espírito para nos ensinar. E nós sabemos que hoje, nesse momento que nós estamos atravessando, caminhando para o mundo de regeneração, as nossas crianças estão vindo para nos mostrar esse novo mundo, essa nova vida, essa nova mudança que nós estamos. Eles vão nos ensinar. Pegamos as crianças que têm hoje 4, 3, 5 anos, eles estão nos ensinando, estão nos mostrando por que vieram. Sim, são velhas almas, né? Estão aqui muito mais tempo do que nós e chegando aqui nesse momento. E, pessoal, quero dizer para vocês que vocês podem começar a fazer perguntas para eles, né? Se a pergunta não foi respondida aqui durante o nosso debate, no final a gente coloca aqui, mas já podem começar a colocar, porque está sendo muito interessante, né, esse assunto, e a Denise trouxe um outro tema que é da reencarnação também, e aí a gente vai fazer depois outras lives sobre reencarnação, e a Denise volta aqui para contar todas essas histórias, assim, que faz com que a gente compreenda, né, um pouquinho mais quem está do nosso lado, e principalmente nunca julgar ninguém. Esse é o principal. Importante. Hélio, queres complementar, Jordelei, a questão, né, da mediunidade na infância?
Essa questão, por exemplo, né, da mediunidade na infância, que se transfere para o amiguinho imaginário, depois vem o que a gente chama de objeto transicional. Vamos entender um pouquinho isso para que a gente possa ter melhores condições de compreender o fenômeno. Bom, primeiro, a criança. A criança, ela vive entre o real e o imaginário. A criança não tem um ego estruturado, a criança não tem as dimensões psíquicas dela totalmente fragmentadas e prontas, não. A personalidade da criança vai se, quer dizer, a nossa personalidade ela vai se formando até o dia que a gente morre. Mas a criança, ela não tem um ego muito estruturado. Ego é aquela instância psíquica que faz a mediação entre o mundo externo e o mundo interno, entre as questões culturais, sociais, né, religiosas e os instintos da criança. O ego é um grande mediador da personalidade. O ego é um grande filtro da personalidade que eles olham, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui dá, isso aqui não dá, vamos negociar isso aqui. Como a criança não tem isso muito, muito claro definido, a criança vive entre o real e o imaginário. E o que é o amiguinho imaginário da criança? Bom, o amigo imaginário ele é uma forma que a criança dá para a sua expressão criativa. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, essa criança está perturbada, olha só, está falando sozinha, olha. Não, não é nada disso que acontece. A gente tem que, primeiro, entender que isso é uma fase da criança. Essa fase da criança ela ocorre dos 2 anos até mais ou menos os 7, 8 anos. Né? O amiguinho imaginário ele aparece nessa relação. A criança traz o amiguinho imaginário como uma forma de estruturação do seu psiquismo. Quando eu falo estruturação, o que eu quero dizer? Muitas vezes ela não pode comer alguma coisa porque a mãe não deixa, mas o amiguinho imaginário pode. Muitas vezes ela tem medo do escuro, mas o amiguinho imaginário não tem medo do escuro. Ou seja, é uma forma que ela tem de lidar com os medos, com as frustrações, com a fase que ela está se desenvolvendo. Outra questão que é legal da gente pensar também, que o amiguinho imaginário é uma forma criativa, inventiva que a criança tem de lidar com a sua realidade. Por exemplo, quando a criança começa a brincar com uma boneca ou com um boneco, ali ela está transferindo os seus medos e as suas angústias para aquele boneco. Ou seja, a criança que está brincando de casinha, está brincando de carro, ou seja, todas as brincadeiras que a criança faz são brincadeiras que a gente fala que são brincadeiras projetivas. Ela projeta no brinquedo uma necessidade que ela tem. O amiguinho imaginário nada mais é que mais uma projeção que a criança faz do seu psiquismo numa tentativa de lidar com a sua angústia, de lidar com as suas perdas, de lidar com o seu mundo que agora é outro. Pense comigo, a criança que tinha tudo ao seu redor, tinha tudo para ela, daqui a pouco ela começa a perder coisas. Antes a família era o núcleo dela e todas as coisas, a família se envolve e a família é regida pelos desejos da criança. Daqui a pouco ela começa a ir para a escolinha e ela não tem mais todo mundo olhando para ela, todo mundo paparicando. Daqui a pouco ela começa a perder o espaço de relação que ela tinha. Antes ela era o centro do universo, agora ela passa a não ser mais o centro do universo. Isso gera uma angústia muito grande na criança. E o amiguinho imaginário também serve para isso. Serve para que a criança consiga atenuar a angústia e possa se estruturar do ponto de vista psíquico de uma forma mais organizada. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes os pais tendem, como a Denise falou, os pais tendem a querer rechaçar isso, a querer dizer não, 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 isso não é assim, isso não está acontecendo. O que a criança vai fazer? Ela vai, talvez até por obediência, até por medo, ela diz que não. Mas esse amiguinho imaginário, ele vai aparecer em algum outro momento da vida dela. Porque o amiguinho imaginário, ele faz parte de um processo de maturação emocional da criança. A criança precisa passar por isso. Eli, mas então você está dizendo que isso é só psicológico? Não, não necessariamente. Ou seja, a gente não tem como definir algo que seja só espiritual ou só psicológico. Ou seja, essa relação ela acontece numa via de mão dupla. Pessoal, nós não somos matéria e espírito. Ou seja, sempre existe uma dualidade nessa relação. Então, a gente querer colocar as coisas só de um lado, querer colocar as coisas só de outro, a gente vai ter uma tendência ao erro, porque eu tenho que trabalhar as duas valências, as duas potências da criança. Agora, se uma criança
que a partir dos 6, 7, a partir dos 9, 10, 11, 12 anos, ela continua com um amiguinho imaginário, opa, para aí. Aí tem alguma coisa que precisa ser investigada. E aí tem que chamar um profissional ou da medicina, da psiquiatria ou da psicologia para que ele possa avaliar. Porque, de novo, isso faz parte de um processo maturacional da criança. A criança, antes de caminhar, ela não tem que passar um tempo engatinhando, ela vai passar um tempo engatinhando, mas depois ela fica na posição bípede, ela fica em 2 apoios e ela começa a caminhar. A criança não volta para engatinhar. A criança, depois que ela começa a caminhar, verdade. Tudo ela é um processo, né? É um processo, então a gente tem que estar bem atento a isso. E eu queria saber também, tu já deste uma explicação, onde está, né, a imaginação, né, aí, e onde está realmente a espiritualidade, e onde está os problemas mentais também, né? Não vou chegar a falar numa esquizofrenia, mas onde está, né, o meio termo disso? Né, existe algo taxativo, porque tu disseste, não tem como a gente definir, né, o que é, mas tem como ver quando é imaginação, que tu disseste que a criança projeta, né, para dividir as suas emoções ali no amigo imaginário, onde está realmente a espiritualidade, onde estão as questões patológicas mentais, tem como saber um pouco? Tem sim, Ana. Isso acontece da seguinte forma. A criança, ela não vai viver o amigo imaginário dela 24 horas. Não. Assim como a criança não brinca com o mesmo brinquedo 24 horas. A criança não estuda, não pega as lições para fazer 24 horas. Não é isso. Agora, quando essa relação com o amigo imaginário, ela causa um encapsulamento na criança, em que a criança, tudo que ela vai fazer, tudo gira em torno do amiguinho imaginário, aí sim a gente tem que dar uma atenção especial, porque pode estar, uma patologia pode estar em curso. De novo, aí tem uma série de exames que são feitos, tem uma série de procedimentos, protocolos que são feitos, para que a gente consiga perceber isso e tratar isso, até para que isso não vire mais tarde uma esquizofrenia, não vire, enfim, algum tipo de paranoia, enfim, ou qualquer outro tipo de patologia, transtorno mental que possa acontecer. Sim, buscar sempre um profissional, né? Aí que os pais têm que ficarem sempre atentos no comportamento da criança. E, Jordelei, queres complementar com alguma coisa? Porque também existe a questão dos obsessores, né? Ou também algum parente desencarnado e que consegue ter um vínculo com a criança e a criança também, aquilo pode incomodá-la. Então, como é que na espiritualidade é tratado isso? A questão, né, dos obsessores nas crianças não é tão comum, mas pode acontecer, né? As crianças podem se deprimir, ter problemas, não quererem dormir ou não quererem comer, né? Dificultar o seu dia a dia. Como é que a espiritualidade trabalha isso? Como é que vê isso? Bem, é muito difícil falar depois da aula que a Denise e o Hélio acabaram de dar, mas... Eu falei que eles eram especialistas. Eu disse que todo mundo aqui é especialista. Agora vamos lá. Bem, mas diante daquilo que eu vivencio e daquilo que eu aprendo com as obras e com os livros, e principalmente com a espiritualidade, o processo da obsessão na infância é mais comum do que a gente possa imaginar. Porque nós, ao reencarnarmos, nós trazemos conosco toda a bagagem que vivemos. Nós sabemos que hoje, nesse processo que nós vivemos, que é uma transição planetária, muitos espíritos precisam reencarnar, e de forma compulsória. E essas reencarnações compulsórias, elas muitas vezes nem passam pelas colônias de tratamento e de elevação espiritual. Ocorre exatamente do local onde está o espírito, diretamente para a matéria. Claro, isto não é regra, né? Precisamos entender isso. Mas então, neste caso, o contato espiritual desta criança não será de cunho tão elevado com os amigos imaginários, com os espíritos que estarão em volta. Jordelei, mas aí não terá proteção? Não, proteção terá. Sempre terá aquele que nós chamamos de anjo de guarda, anjo da guarda. Mas muitas vezes, pela sintonia vibratória, eles acabam ficando um pouco mais distantes.
mas precisamos lembrar que todo o processo reencarnatório ele só visa um único ponto, a evolução e o crescimento. Então essa reencarnação ela vem com esse propósito de transformar aquele espírito. Lembro eu que quando eu sou pai de 2 crianças, um tem 8 e um vai fazer 4 anos, e a menina vai fazer 4 anos. Ambos possuem faculdades já apresentadas. O Pedro, que é o mais velho, ele tem agora diminuído consideravelmente, mas ele ficou muito surpreso a primeira vez que ele falou do amigo imaginário e falou o nome, e eu falei para ele, sim, filho, o papai também vê, o papai sabe que é verdade. Ele abriu o olhão assim e disse, tu vê também, pai? E eu disse, sim, filho, eu vejo, ele está ali mesmo. E a minha filha, com 3 anos, ela vindo da sala, ela parou e disse, quem que é a vovó sentada no sofá? E ali todo mundo falou, não tem ninguém, não tem ninguém. E eu peguei na mãozinha dela e disse, não, filha, não te preocupa que tem sim, o papai tá vendo também. E então, mas claro, eu não estava enganando eles, realmente aquilo estava ocorrendo. E então eu tento levar de uma forma natural. Mas o que me surpreendeu muito com o Pedro era que ele chorava muito na infância, assim, nos primeiros dias, os primeiros meses. E uma madrugada eu acordo e eu olho para o berço, ele estava dormindo, e aí veio um Frei, mas com a roupa completamente destruída. E saía uma energia muito escura dele, mas era um Frei, né, vestido como Frei. E ali eu parei e quando eu disse, não mexe no meu filho, né? E aí o Oikenas, que estava do meu lado, disse, calma, meu filho, isso é um compromisso deles e nós não podemos intervir. O que tu pode fazer é orar por eles, pelos dois, porque esse é um resgate de ambos. E aí eu pude entender o auxílio espiritual que estava em torno daquela permissão obsessiva, que era um monte de espíritos, mas muitos espíritos mesmo, e ainda bem que eles não ocupam espaço no ambiente físico, porque senão a nossa casa estaria com superlotação na ocasião. A gente estaria tropeçando. E por quê? Porque estavam os benfeitores espirituais daquele que era o perseguidor no momento e todo o aparato espiritual que existe por trás da reencarnação daquele bebê, que é uma proteção muito grande e muito intensa. Então, aquela carga deletéria que saía daquele espírito projetado à criança era transmutada. Conforme chegava no corpo da criança, do bebê, e ele chorava, e ele reagia, aquilo se transformava, se transmutava. Então, a partir dali, eu comecei a buscar inúmeras obras para tentar entender o que ocorria. E eu encontrei um livro que abordava esses temas, e tanto da mediunidade infantil quanto da obsessão infantil, que é da Sueli Caldas Schubert, que é Mediunidade e Obsessão em Crianças. É uma obra Mostra para nós, Jordelei. Mostra. Tá aí? Ah, sim. Uhum. Né? Ok, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. É uma obra que é facílima a leitura e é muito esclarecedora, porque a Sueli ela é uma pesquisadora, né? E ela, como pesquisadora, ela busca todas as fontes possíveis para caber naquele conteúdo. E a gente tem que entender que o mais difícil para nós como pais é controlar as emoções. Porque quando a gente vê algo em relação aos nossos pequenos, a gente vira fera, a gente volta ao nosso estado primitivo, que é de defesa, que é de defender. Mas do âmbito espiritual, o mais difícil é entender que não tem como reagir diante de uma ação dessas. Agora tem como movimentar. E como que a gente movimenta? Ensinando a criança desde pequeno o hábito da oração, ter o hábito saudável do evangelho no lar, dentro de casa, ou seja, ter o momento em que a família deixa o que está fazendo e começa a se agrupar novamente, ou seja, união, né, amor. Esses processos são a terapia perfeita
para o nosso progresso reencarnatório e para fazer com que as nossas crianças estejam fortalecidas também pelas proteções espirituais que nós carregamos. Então, acredito que eu tenho para falar isso nesse momento. Falou muito esclarecedor. Querem complementar com algo sobre as obsessões, né? Como tratar isso nas crianças? É perfeita essa colocação do Jordelei, né? Nesse amparo espiritual da família, né? Porque, como eu coloquei antes, né? Olha a responsabilidade do Jordelei como pai, quando recebe esse filho, né? Que vem com esses espíritos que estão à volta, e ele, na condição de vidência, consegue perceber, né? E ao mesmo tempo que quer fazer a defesa daquele pequeno bebê que como ele colocou, né, se transforma em fera, ele tem que estudar espiritualmente, por mais que ele tenha o conhecimento, para saber como lidar com essa situação. E o quanto é difícil para algum pai ou uma mãe que não tem esse conhecimento e esse entendimento que o Jordelei tem, né? O medo muitas vezes se instala nessa família por não ter conhecimento, por não saber o que está acontecendo, entram em desespero porque uma criança chora e olha, muitas vezes fixa para um lado, e o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo, né? Então, a orientação que se dá é o que o Jordelei falou, é muita prece, é muito amor, é muito fluido, bom em volta do lar. Que só essa fluidificação que a gente faz com a nossa mente ativa, com o amor no coração e com a bondade que nós temos à nossa volta, é que nós vamos fazer que esses irmãos que estão ali buscando também cumprir o seu plano espiritual, que estão num outro plano, com aquele bebê no seu plano reencarnatório, possam realmente cumprir a sua tarefa. E essa é o grande compromisso do papai e da mamãe nesse sentido, é ter essa orientação moral, familiar, educativa, para que as crianças possam realmente cumprir essa etapa dessa chegada nesse plano. Só tem uma questão que eu acho que é legal da gente pensar juntos aqui, né? Só abrindo um parênteses aqui em relação à obsessão na infância, é que muitas vezes a gente quer se livrar do obsessor, né? Seja na infância, ou seja na fase adulta. Mas olha só, nós chamamos os nossos obsessores. Nós abrimos portas, nós acolhemos os nossos obsessores. Então, assim, né? É que nem aquela passagem do livro do Chico, não sei se tá no filme esse momento, que o Chico estava viajando em determinado momento de avião, e o avião começou uma turbulência danada, e ele ficou, meu Deus, me ajuda, eu estou com medo de morrer, não sei o que. Parece um espírito demoníaco, chamou, tipo assim, posso ajudar? Posso te ajudar com alguma coisa? Você está me chamando? Então, assim, a gente tem que fazer esse meia-culpa de perceber que se nós temos algum obsessor, ou se aquele espírito milenar que está reencarnando sob a nossa tutela, ele tem... Pessoal, isso são questões, sabe, que a gente não pode querer enxotar um obsessor e tal, porque cadê a caridade, né? Cadê a caridade, né? Então, cadê o amor? Que eu prego tanto amor no centro espírita, agora chego em casa e vou querer espancar o obsessor, para que eu vou te trancar aqui agora, vou te dar uma jaula. Então, assim, essas questões a gente tem que ficar bem atento, porque se é um espírito milenário, ele traz uma história milenária. E a gente sabe, se ele está reencarnando aqui, santo não é. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, sabe? Para que a gente... Porque se eu tenho esse pensamento, né, de maltratar o obsessor, enxotar o obsessor, existe uma infância espiritual em mim. Né? E não é cronológica essa infância espiritual. É uma infância espiritual que eu ainda não tenho entendimento, né, nem a vivência, a experiência para saber que aquele ali é um irmão que provavelmente tenha sido um irmão de crime meu em outras existências. Então, assim, eu não posso querer que agora eu reencarnei, pronto, agora tudo muda, pronto, agora... Me livrei dele.
Agora eu desencarnei, agora eu virei santo porque eu desencarnei. Sim. Não, não é assim que as coisas funcionam. A natureza não dá saltos. Então, assim, a gente tem que ter muita ciência, porque assim como aquela criança que está reencarnando ali, assim, e ela tem uma mediunidade, eu não posso ter uma infantilização espiritual a ponto de achar que eu vou conseguir dar conta expulsando aquele obsessor. Esse obsessor talvez tenha sido um grande parceiro de uma outra vida minha. Estou só fazendo esse pequeno parênteses aqui. Não, Não, e é maravilha. Não, perfeito, pode falar, Joaquim. Hélio, porque nós, como a gente trabalha em grupos de desobsessão, a gente é muito visitado após as sessões mediúnicas, né? Muito. Aí nesse ponto que vira uma grande festa, porque aí vem os nossos e vem os outros também, né? E nesse momento é engraçado, porque teve uma vez que isso ocorreu e quando eu cheguei em casa, o espírito estava dentro de casa me esperando, né? Porque ele me ameaçou no grupo mediúnico dizendo: agora você vai ver o que é força. Eu cheguei em casa e ele estava lá me esperando mesmo. Então, toda vez que ele aparecia, e eram várias vezes ao dia, né? Dia e noite, mas a noite era mais, eu determinei, porque eu dizia a ele o seguinte, de uma forma amorosa, mas firme. E eu sabia o nome dele porque ele tinha se apresentado com o nome. E aí eu dizia: fulano, a casa é minha, aqui as regras são minhas, quem manda sou eu. Tu chegou, a gente tem que parar e rezar. E aí ele entrava, eu pegava, fazia uma leitura do evangelho aleatório e fazia uma oração com ele. E dizia: agora tá tudo bem, agora tá liberado. E assim foram 3 meses. Hoje ele é um dos membros da equipe de trabalho de socorro a espíritos amparadores. Que lindo. Que bonito, que lindo, isso, que lindo. Muito lindo. Bom, nós estamos falando dos obsessores, né, na criança. Só que a criança não tem essa compreensão, ela não tem esse entendimento, né, de saber que aquele obsessor pode ser um resgate dela, pode ter sido um companheiro, pode ter sido um parente, um amigo, né, um companheiro de crime. Mas então, como que se deve agir, né, quando os pais sabem disso ou a criança começa a ter reações, né, que não são positivas com essa visita, como fazer, né? A gente leva a criança no centro espírita, leva para um tratamento, porque a criança não tem essa compreensão, né? Que ela está atraindo ou que ele está ali porque é um resgate dela. Como fazer? A criança, na verdade, não tem essa compreensão, nem muitas vezes os pais também não têm. Não tem. De saber o que está acontecendo, né? Então, não só a criança. Então, tu colocaste já a solução, né? Muitas vezes nós temos que procurar uma casa espírita ou conversar com alguém. E às vezes a gente tem receios, né? Não vamos falar assim, nós aqui, trabalhadores espíritas, médiums, como é que nós faríamos? Não. Vamos ver aquela pessoa que não tem esse conhecimento espírita, que não entende nada e que às vezes faz algum tabu dentro dessa situação, né? Por que eu vou com o meu filho procurar uma casa espírita? Hoje já está, felizmente, mais aberta essa situação, mas ainda encontramos algumas pessoas com restrições a isso. Então, esse pai e essa mãe sempre vão buscar uma orientação de um profissional para que possa auxiliar. Porque se o pai e a mãe têm alguma situação de dificuldade com a casa espírita ou com uma consulta espiritual, ela vai procurar um profissional da área, um psicólogo, alguma coisa desse sentido, e o próprio psicólogo vai orientar. Porque hoje os médicos, eles estão tendo uma orientação também espiritual, estão entrando nesse fator, porque existe uma corrente bastante intensa em todos os níveis, crianças e adultos, em que a medicina está se agrupando ao espiritismo e que chegar à conclusão que os tratamentos se tornam de uma forma mais fácil. Então, esse pai e essa mãe que talvez não saibam o que está acontecendo, com aqueles que é o caso do Jordelei, por exemplo, que trata de irmão para irmão com seus espíritos obsessores na sua casa, né? Esse pai e essa mãe, eles são leigos, eles não sabem o que fazer. Então, se não querem, o ideal é procurar realmente uma casa espírita, né?
Primeira coisa que eu acho que tem que fazer, o não saber fazer. Rezar, orar, entrar em sintonia, faz uma prece, qualquer prece, conversa com Deus, conversa com Jesus. Isso abre completamente as portas dos fluidos benéficos e, às vezes, é como o Jordelei colocou, aquele espírito obsessor que está ali está precisando também da nossa ajuda, do amparo, do auxílio. E quando o Jordelei traz esse espírito obsessor e faz as regras da casa dele e vamos orar, ele consegue auxiliar e transformar ele no que ele deveria ser, para o bem, um trabalhador do bem, e deixa de ser obsessor. Então, quando nós não sabemos o que fazer, o que precisamos é entrarmos em sintonia com o nosso interior, com o nosso coração, e orarmos e pedirmos. Segundo passo, vamos até a casa espírita, vamos conversar com o Jordelei, vamos conversar com a Ana, olha, isso está acontecendo, vamos conversar com o Hélio, com a Denise, com qualquer pessoa que possa nos dar uma fonte, uma orientação, um sentido do que nós poderemos fazer. Nós sempre vamos receber, de alguma forma, uma orientação dessas pessoas, se não quisermos ir. Se não queremos, não acredito nisso, não quero que isso aconteça, vamos então procurar um profissional da área. E esse profissional vai nos auxiliar. Esse profissional, ele vai ser consciente do que está acontecendo, ele vai entender o que está acontecendo com o filho. Ele não vai dizer que a criança, porque os pais às vezes se assustam, que a criança está ficando maluquinha, que diz coisas que está vendo e que não tem nada, que ninguém viu, como nós já falamos antes, como o Hélio colocou, né? Então tem a coisa do psíquico e do real. Nós precisamos saber o que é real e o que não é real. Não podemos cortar essa criança. Então nós podemos realmente trabalhar dessa forma e buscar o auxílio dessa forma. Mas o primeiro auxílio começa, Ana, dentro da nossa casa. Nós precisamos estar em sintonia, estar em harmonia para poder auxiliar aqueles irmãos que estão buscando ajuda também. Maravilha. Jordelei, querias falar algo? Sim. A gente sempre recomenda, né, as pessoas, procure um padre, procure um frei, procure um médium, né, procure quem você considera um orientador espiritual, mas, por favor, procure um médico, procure alguém também da área física, porque é a união que faz a força e não a divisão. Mas, na verdade, eu queria só reforçar um pouquinho o que a Denise falou, porque eu acho que o mundo, o planeta, precisaria de mais Franciscos, né? Como Francisco de Assis, como Francisco Cândido Xavier. E é através de Francisco Cândido Xavier que eu gostaria... Ontem passou por mim uma frase dele, então eu fui rapidamente buscar a frase para poder falar exatamente como é escrito. E aí a gente entende a voz do Chico quando ele diz: quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arrebenta as portas do céu. Este é o poder do amor. Do amor. Este é o poder do amor. Não há nada, nem ninguém que impeça as forças do amor de proteger, de amparar e de curar. Uma outra coisa que nós esquecemos, que antigamente era normal: a gente perdeu o hábito de abençoar as pessoas. Nós perdemos o hábito de abençoar as pessoas. Eu tenho tentado resgatar esse hábito de, quando eu faço um atendimento, seja por reiki, seja por outra terapia, ou seja, perdoe-me, mais uma coisa, vá a uma casa espírita, para, se tu acredita, se tu tem essa crença, ou num terreiro de umbanda, a fluidoterapia é extremamente benéfica no processo da desobsessão, como o evangelho no lar, que é a moralização. Então nós recebemos o tratamento da moralização, da evangelização em casa, através da doutrinária também, e a fluidoterapia faz a limpeza, muita coisa ao nosso redor.
né? Então, esses processos todos, eles são muito importantes. E como eu falava, nos atendimentos que eu faço, eu procuro sempre dizer às pessoas que Deus te abençoe. Porque a gente precisa aprender a dar. Verdade. Muito bom. Gente, temos muitas perguntas aqui. Vamos começar. Tem uma que eu achei bem interessante aqui. Volta um pouquinho ao que nós estávamos falando ali do obsessor, né? Que é o Fábio Martins. E ele colocou: acompanhei o caso de uma menina de 5 anos com tendência suicida. Como se daria o acolhimento no sentido de congregar os tratamentos terapêuticos tradicionais com os tratamentos espirituais? Quem responde essa? Essa vai para o Hélio. Pode ser? Pode. Eu acho que ele já falou ali, né? Como se daria o acolhimento no sentido... bom, primeiro, você tem que entender que uma criança de 5 anos, né, com tendência suicida, essa criança está num sofrimento absurdo. Ela está sofrendo de tal forma que ela não está conseguindo lidar, sabe, com as questões. Você imagina se nós, que somos adultos, né, muitas vezes cometemos o suicídio, imagina uma criança que está com essa tendência a suicídio. Então, nesse momento, você tem que fazer, sim, um acompanhamento psiquiátrico, você tem que acompanhar um psicólogo, você tem que ir no centro espírita, você tem que ir onde a sua fé lhe diz para você ir. Se é no terreiro de Umbanda que eu me sinto bem, pois vá. Se é no louvor da Universal, pois vá. A gente sabe que as falanges de espírito, eles aproveitam todos os espaços, sabe, para fazer o bem, para fazer processo de cura e tudo mais. Agora, essa questão, né, de como é que congregar, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Olha, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho que trabalhar as questões da matéria, porque eu tenho um corpo, esse corpo é um corpo biológico, é um corpo material, né? O Jodelei falando que eu também sou ciclista, Jodelei, então assim, na subida não há, eu tenho que me esforçar mesmo, tá? Não há Santo Ambrósio que vai me ajudar na subida, não, então é nós, então, assim, eu tu tenho imagina que cuidar do teu lado, querendo conversar e tu subindo uma ladeira, né, pedalando, não ia dar certo. Estava te testando, na verdade, essa era real. Então, assim, o que eu percebo nisso? Que a gente tem que trabalhar as questões integradas, mas não por isso eu vou deixar uma em detrimento da outra, sabe? De novo, eu tenho um corpo físico, meu corpo tem organelas celulares, ele responde por uma base fisiológica, então, neuroquímica, neurotransmissores, dentro de uma questão, uma circuitaria neural que eu tenho que acessar, eu tenho que fazer... Porque se eu deixar alguma dessas dimensões de lado, eu posso incorrer um erro. Ou seja, quando eu deixo, por exemplo, a questão medicamentosa, alopática do tratamento de fora, eu posso sim correr um erro, que essa criança tem algum distúrbio neurológico e eu não tratei, por quê? Porque a minha fé vai dizer que vai... Não, nenhuma fé sensata vai dizer isso. A gente sabe que existem curandeiros, oráculos, charlatões, enfim, por toda, inclusive no espiritismo, isso também tem, né? Só que a gente não pode, de novo, né? Me vale de Kardec, a fé raciocinada. Eu não posso entrar numa onda, eu não posso entrar num tratamento que esse tratamento não tenha um mínimo de fundamentação. Ou seja, eu não posso entrar numa questão meramente mágica, num passe mágico que eu vou fazer. Não, eu tenho que rezar, eu tenho que ter minha fé, mas eu tenho que procurar um psiquiatra, um psicólogo. Se a minha fé me diz que eu tenho que ir no centro espírita, eu vou. Enfim, a gente tem que, nesse momento, se municiar de todas as ferramentas que eu tenho a meu dispor. Bom, e aí sim as coisas podem acontecer da melhor maneira possível. Ótimo. Interessante Muito isso, bom. Hélio, porque eu me considero uma criança ainda, tá? Então, o que eu vou falar agora aqui é de criança. As pessoas ficam impressionadas quando eu digo, eu uso medicação para depressão, eu uso remédio,
eu faço uso de medicação. E aí eles dizem, Jordelei, mas não altera a mediunidade? Eu disse, se alterou, alterou para maior, né? Porque não diminuiu nada. Então, é simplesmente tirar essa ideia de que remédio faz mal. O meu corpo não está produzindo aquilo. Então, eu preciso repor aquilo. Por quê? Porque eu preciso de equilíbrio. E sem equilíbrio, eu entro em desespero. Agora, imagine uma criança em formação, né? Muito, muito pertinente, muito bom. Temos uma outra pergunta aqui também. Achei bem interessante, da Isabela Santos. Como ajudar quem não quer ser ajudado? Isso também, né? Também porque a criança pode estar ali sofrendo, precisando de um tratamento, mas os pais não querem, não acreditam, não vão no médico também. Então, como ajudar, né? A pessoa pode ter também um vizinho, alguém, um esclarecimento, vou levar no centro espírita, vou fazer isso e tal, o que tu acha? E a pessoa, não. Como ajudar? Como fazer? Orando? É Isabela Santos, né? Isabela, olha só, todos nós temos as nossas vulnerabilidades afetivas, emocionais, todos nós deixamos uma frestinha aberta no nosso psiquismo. E muitas vezes essa frestinha aberta é justamente a fresta em que a gente pode entrar para conversar com essa pessoa, ter um diálogo frontal, um diálogo reto, sabe aquela coisa daquele papo sem nenhum tipo de reticências, a gente ser direto com a pessoa. Por que eu digo isso? Porque na minha prática clínica, muitas vezes eu vejo isso. As pessoas não querendo ser ajudadas, as pessoas até que tem algum momento de fragilidade, até tem um momento que a pessoa baixa a guarda, e a partir daí você pode orientar, e a partir daí você pode, enfim, propor alguma coisa. Vou só exemplificar isso que eu estou dizendo. Certa vez eu fiz um estudo de caso com uma pessoa, ela se intitulou Salete, no estudo de caso que eu fiz. Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, né? Enquanto psicólogo, quando eu falo de um estudo de caso que eu fiz, a pessoa me autorizou a fazer, ela mudou o nome, o nome dela não é Salete, é o nome fantasia que ela criou, até para preservar a identidade, porque enquanto psicólogo eu tenho um código de ética que rege a minha profissão, que eu não posso falar absolutamente nada, né? O sigilo, eu não posso falar absolutamente nada fora daquilo, fora do ambiente do consultório, a menos que seja um estudo de caso, uma pesquisa ou alguma coisa assim. Pois bem, Salete estava com um problema de relacionamento com a filha, não aceitava que a filha ia casar, um problema, e ela muito, muito dura, muito inflexível, até que teve uma fala, quando eu peguei a brechinha dela, né, Isabela, quando eu disse para ela, olha só, em algum momento você vai ter que escolher ou o seu orgulho e as suas verdades, ou o amor da sua filha. O que você escolhe? Nesse momento, ela começa a chorar. Nesse momento, ela percebeu o que ela estava fazendo. Ela começa a chorar copiosamente. E, a partir dali, ela busca algum reatar com a filha. Muitas vezes, Isabela, a gente precisa de tempo para maturar alguma decisão. A gente precisa de tempo para perceber a ajuda. Muitas vezes, a ajuda vem da pior forma possível, que é do sofrimento. Muitas vezes a pessoa está sofrendo, mas na balança, né, o sofrimento dela ainda não é capaz de quebrar alguma armadura psíquica emocional que ela tenha, para que ela consiga perceber que aquela ajuda não é demérito. Olha, eu acho muito legal a fala que o Judelei fez aqui agora, porque as pessoas têm uma tendência muito grande de achar que quem precisa de ajuda, quem toma medicação, são pessoas fracas, são pessoas que, nossa, pessoas de pouca fé. Já ouvi isso? No meio espírita, pessoa, por incrível que pareça. Já ouvi isso? Não, são pessoas de pouca fé. Não, isso aí não tem Deus no coração. Essa pessoa aí, e começam, pessoal, as mais estapafúrdias, elocubrações para tentar... Não, nada disso, pessoal, nós somos humanos. E como humanos nós temos sentimentos, como humanos nós temos deficiências, como humanos nós temos limitações. Muitas vezes a pessoa não querer ajuda é uma limitação que ela tem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é uma desequilibrada? Será que eu estou sendo fraterno com essa pessoa?
Será que eu simplesmente tentei uma... Pronto, então eu vou pegar aquela máxima do Evangelho que diz: não joguei pérolas aos porcos e vou embora da vida dessa pessoa? Qual é o afeto que eu tenho? Qual é que é a minha disponibilidade para essa pessoa? Então, acho que a gente tem que repensar que existem várias formas da gente ajudar. Isabela, sempre existe uma frestinha que a gente pode entrar para sensibilizar a pessoa. Que lindo. Que aula, gente. Estou, assim, comovida. Teve vários momentos ali de vocês que vocês falaram, vocês três, e eu fiquei toda arrepiada. Porque vocês vão falando e a gente vai sintonizando, né? Tenho certeza que o pessoal aqui também, com casos da sua vida, com momentos, com pessoas que conhecemos, né? Com crianças, com pais também, né? Eu conheço pais que os filhos enxergam, né? Os amigos imaginários falam, conversam e eles não aceitam. Então, como é importante o diálogo, né? Se a gente tiver essa condição de falar e de mostrar, vamos melhorar muito o mundo, né? E ajudarmos as crianças. Bom, se vocês quiserem fazer um complemento, um fechamento disso, e também gostaria que vocês indicassem para as pessoas, né, para os pais, para quem está aqui ouvindo, livros, literaturas, filmes, blogs, sites, o que vocês quiserem para as pessoas também buscarem um pouquinho mais de entendimento e de auxílio, né? Acredito que o livro que eu vou me meter aqui e mostrar e falar é o livro dos médiuns, não tem como, é muito importante a gente, né, entender um pouquinho aqui, tudo que vocês falaram tem aqui, e vocês falaram até muito mais, então acho que o livro dos médiuns, né, da doutrina de Kardec, faz parte das 5 obras dele, é fundamental, e tem no capítulo 18 também a mediunidade infantil, importante ler ali. Então, vou colocar aqui na descrição do vídeo para todo mundo também, tá? E gostaria que vocês fizessem, então, um fechamento e as indicações que vocês quiserem, por favor. Denise, começa com você. Inclusive, Ana, complementando no livro dos médiuns ali, para as pessoas que queiram ler, identificar no capítulo 18, como tu colocastes, né? Tem ali as perguntas que Kardec faz aos espíritos, como tratar, como lidar. Então, ele inclusive pergunta a partir de que idade se pode utilizar a mediunidade sem inconvenientes na criança, né? E aí os espíritos respondem que a partir dos 12 anos poderá trabalhar, né? E também pergunta, entretanto, existem crianças que são médios naturalmente e para os fenômenos dos efeitos físicos, para a escrita ou para as visões. Esses casos apresentam o mesmo inconveniente? E ele responde, não, quando a mediunidade se manifesta espontaneamente numa criança, é porque essa mediunidade já pertence à natureza fisiológica da própria criança. E também porque sua constituição física se presta para que essa faculdade se manifeste. O mesmo não acontece quando ela é provocada ou superexcitada. Então, é interessante esses pontos, né, que Kardec coloca quando os espíritos dão essa informação, até para orientação. E um outro livrinho muito legal de se ter em casa com as nossas crianças, Ana, são os livrinhos evangélicos espíritas do Maurício de Souza. Ele fez em várias religiões, da católica, no espiritismo, com a turminha da Mônica, né? Tem o Pequeno Evangelho no Lar, que é muito legal, é muito interessante. Os pais, eu acredito que o Jordanley deve ter em casa para as crianças. As crianças vão se envolver com essa leitura e é um pequeno aprendizado que eles podem começar a fazer. É uma leitura bem gostosinha, leitura de quadrinhos, das historinhas do Maurício, que traz a espiritualidade, a religiosidade para dentro de casa, através desses pequenos livros, que é bem interessante, que é o que eu realmente indico. Muito bom. E é toda uma literatura que foi desenhada também e escrita pelo Luiz Hu, que ele é um peruano, e a semana passada nós fizemos na ABRAD, quem não conhece, a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, uma live com ele, e ele conta histórias fantásticas, né, falando Assisti a tua desse live trabalho com lindo ele. dele, foi maravilhosa, né,
foi assim bem emocionante, ele um conteúdo maravilhoso, inclusive ele trabalhou também internacionalmente com os divulgadores do Scooby-Doo também, né? Falando todo da questão da espiritualidade na infância, muito bacana também. Então, vale a pena, vou colocar aqui na descrição do vídeo também a indicação da Denise para vocês. Pessoal, querem fazer mais algum complemento e indicações? E a gente vai ter que encerrar, né, gente? Eu queria ficar aqui muito tempo conversando com vocês, porque é um grande aprendizado. Eu falei que eles eram especialistas, né? Então, maravilhoso. Ana, Jordelei, você? Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de aprender com vocês, de estar com vocês todos aqui. Eu costumo dizer que a melhor maneira de direcionar as nossas crianças é através do exemplo. Então, se nós tivermos o hábito da leitura, eles aprenderão a ler. Se nós tivermos o hábito da atividade física, pois então eles praticarão atividade física. Nós somos os exemplos para eles. E nesse ponto, cabe a nós, como pais, buscar algumas obras. Não preciso, de maneira alguma, falar uma vez mais o quão importante é o Pentateuco, o que traz um conhecimento, eu chamo de esqueleto, é o esqueleto do conhecimento. Porém, o esqueleto, por si só, ele não tem a mobilidade. É a base, mas não tem. Então nós precisamos dos músculos, nós precisamos das veias, das artérias, e assim a gente vai indo. Então tem um monte de obras complementares. E tem Martins Peralva, tem Estudando a Mediunidade, que é um livro muito bom e fácil de ler. Tem Bastidores da Mediunidade, que eu não lembro o autor. Tem Nos Domínios da Mediunidade, os Mecanismos da Mediunidade, também por André Luiz, através de Chico. E tem uma obra em especial que eu acho fantástica, que aborda a mediunidade de uma forma romantizada, sem ser um romance, que se chama Diversidade de Carismas. Acho que essas obras, para os pais, vai agregar por demais a também saber conduzir e orientar os próprios filhos. Que maravilha. Muito legal. Muito bom. Hélio, você... Bom, depois dessa bibliotecas ambulantes aqui, virtuais, que eu tive a oportunidade de receber da Denise e do Jordelei, eu vou propor outra coisa aqui, pessoal. Vou propor o seguinte, né? Chegou em casa, larga o celular, vai brincar com teu filho. Esquece internet, vai lá, dê qualidade no tempo que você vai estar com as pessoas. Se eu estou com a pessoa, eu não estou aqui, não estou vendo TV, eu vou estar, se eu estiver cozinhando, eu vou estar cozinhando com a pessoa, se eu estiver limpando a casa, é com a pessoa, é com os filhos, é trazer, é resgatar. O mundo virtual é maravilhoso, mas o mundo presencial, ele se faz presente como nunca. Ainda mais por esses afastamentos todos digitais que a gente está tendo hoje em dia. Então, assim, eu vou brincar com meu filho, eu vou passar 2 horas, mas é 2 horas que eu vou estar inteiro com a criança. Eu vou estar ali, eu não vou nem olhar para o lado, eu vou estar brincando, eu vou estar interagindo, eu vou estar integrando o mundo dele, eu me interesso verdadeiramente pelas coisas que ele traz, eu vou estar buscando, explorando, investigando, brincando, voltando a ser criança, fazendo, porque de alguma forma a gente tem que estar em contato, sabe, com essa infantilidade, com essa infância espiritual que as crianças trazem, porque muitas e muitas vezes a gente também perdeu, a gente acabou meio que se endurecendo de tal forma que a gente não brinca mais. Parece que o mundo ficou muito sisudo, parece que a gente tem só responsabilidades e acordar e fazer, e tarefas, não sei o quê. Não, para. Vamos de novo. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu começar de novo. E cada dia eu posso começar de novo. Cada noite que eu chego em casa, cada momento eu posso começar de novo. Mas eu tenho que começar de novo, de verdade. Não é que a gente faz, né? Eu vou... O ano novo é vida nova, eu vou emagrecer, pronto. A primeira semana já foi tudo para o espaço. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é promessa de ano novo. É uma promessa consigo. Você fazer um autocompromisso. Mas é com você.
é com o universo, é com o outro, esteja inteiro nas relações. Hoje em dia parece que a gente é tão fragmentado, parece que a gente não consegue mais olhar para o outro, né? Não, vou te mandar, não, vou mandar mensagem, eu vou ligar para você, quero saber como é que eu vou ligar, oi, vou tudo, como é que você está? E aí, como é que está? Talvez alguns resgates desses possam ser necessários ou até frutíferos para a gente ter um mundo melhor, uma sociedade melhor e, quem sabe, também nos tornarmos pessoas melhores. Que maravilha. Grande dica de vocês três. Maravilhoso. Gente, quero dizer que todos esses livros e as indicações que eles botaram, que o pessoal está aqui perguntando, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem for assistir a live depois, amanhã, outro dia, já estará ali, tá? Essa live ficará permanentemente no meu canal, não sairá. Aproveite para compartilhar, para curtir, tá? O YouTube ainda, entre 2, 3 horas, ele coloca a live como ao vivo ainda. Então, curta, compartilhe, mande para as pessoas, né? Para o pessoal assistir. Aproveite para se inscrever aqui no meu canal, porque a gente vai ter ao longo, até o final do ano, lives assim como essa, maravilhosas, trazendo muito esclarecimento, muita informação. E vocês três, eu estou sem palavras, né? Não tenho o que dizer. Grande aprendizado, gratidão aos três por estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Estou muito contente de ter vocês três. E agora vocês já têm o contato um do outro, é só falarem ali, né? Se conversarem. E gratidão imensa. Estou muito feliz, né? De todo o ensinamento de vocês. E vamos lá nos juntarmos às crianças. Temos que aprender muito com eles. Obrigada, pessoal, Ana, então, por abrir. Ótima noite. Por abrir essa oportunidade Obrigada por abrir essa oportunidade de nós entrarmos nos lares, né, e conversarmos com as pessoas e aprendermos um pouquinho cada um. E é assim que nós vamos engrandecendo o nosso planeta, nós vamos nos melhorando e nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Como as Anas que encontramos no percurso da nossa caminhada, que abre as portas para que algumas coisas boas aconteçam. Muito obrigada, viu, Ana? Maravilha. Eu tenho a agradecer. Ok? Ótima noite, então. Tudo de maravilhoso para vocês. Ótimo dia, ótima tarde. Quem for assistir depois. Ok? Tchau.